Olá! Então, continuando nossa exploração no mundo da álgebra linear e dos autovalores e autovetores, vamos começar estudando o que acontece com o maior autovetor, né? Então, a primeira coisa é criar o método da iteração de potência e depois vamos ver como isso se comporta em matrizes pequenas, médias, grandes, etc. Então, começando, com uma matriz bem pequenininha, uma matriz 3×3 com uns e menos uns, vamos fazer a iteração da potência. Então, a gente vê que com 21 iterações a gente chegou na precisão desejada. E a precisão desejada dá para a gente um autovalor que é aproximadamente 2. Não é muito surpreendente, né? O vetor 1,0,1 tem autovalor 2, bem fácil de ver por inspeção. E a gente pode ver, que se a gente ignorar as primeiras 4 iterações e começar, a partir da quinta, a gente já está perto de 2 e aparentemente o candidato fica oscilando aqui em torno de 2 e estabiliza bem, né? Porque a gente tem uma flutuação que é bastante pequenininha. E a gente pode fazer, o erro para o autovalor, que a gente sabe que é 2, e calcular, como é que isso funciona até a 20ª iteração. E aí, na 20ª iteração, a gente vê que, inclusive, o erro está abaixo de 10 a menos 7. Então, tá bastante bom, né? A gente fez 21 iterações, chegou lá. E até decai relativamente rápido, né? Apesar desse comportamento meio serrilhado, parece que ele está oscilando, mas está tudo certo. Bom, fazer uma outra matriz 3×3, pegar uma matriz aleatória, com coeficientes aleatórios, e ver como é que funciona o autovalor, e mais ou menos parecido. Dessa vez, o candidato ao autovalor está aqui entre 1.2 e 1.4, não vou fazer muita questão de saber quem é, e o erro também decai bastante bem, até nem tem esse fenômeno oscilatório que a gente viu antes, decai, chega no final e converge. Muito bem. Vamos fazer um pouquinho mais de precisão. Vou pedir para ele parar quando o erro, a estimativa do erro, estiver abaixo de 10 a menos 15. Então, estamos aqui. A gente vai... Bom, como a iteração de potência começa de um vetor aleatório, ele começa de forma um pouco diferente do que tinha antes, já começa talvez até mais perto do autovalor. Mas isso não vem muito ao caso, esse comportamento linear aqui da reta parece o mesmo. Inclusive, a gente faz mais iterações, é normal, a gente pediu mais precisão, mas ele também desce mais. E se vocês olharem, essas duas retas parecem paralelas. Até é razoável imaginar que elas deveriam ser paralelas mesmo. Mas isso dá bastante confiança para a gente que o método está fazendo um pouco o que ele tinha que fazer mesmo, está cumprindo o trabalho dele. Você pede mais precisão, ele faz mais iterações e ele chega lá. E não faz, faz uma coisa razoável, A gente tem um decaimento bastante rápido do erro em função do número de iterações. Bom, só que esses são os casos que dá certo, que o método da iteração da potência funciona, ele converge. A gente não falou, durante a parte teórica que começou, é que poderia não convergir. E aqui eu vou dar uma matriz muito simples, uma matriz 2×2, que o método da potência não funciona, Eu botei 100 iterações só para a gente ver o gráfico. Se eu botasse 10 milhões de iterações, ele continuaria fazendo uma coisa muito parecida com isso. O candidato ao autovalor está oscilando entre uma coisa 1.03 e 1.07, certo? Então, ele está meio perdido. E a distância entre os candidatos sucessivos ao autovetor também é macroscopicamente grande, tá? É 0.4. Você pega dois vetores unitários com distância 0.4, é um número meio grande. O cosseno deles deve ser um número meio grande, certo? O ângulo entre eles, que a gente mais ou menos vê pela distância, pelo cosseno e tal. E, bom, isso é uma coisa para a gente pensar, que pode não convergir. E você já pode não convergir numa matriz 2×2, é óbvio que isso pode dar errado em sistemas maiores, mas vamos olhar daqui em diante, coisas que mais ou menos funcionam. A gente vai ver um outro caso que ainda não funciona, mas o foco é ver como que funciona. Então, pegar uma matriz 21×21 de interpolação, que tem números enormes dentro dela, e aí vocês veem que o candidato ao autovalor começa da ordem de 10 a 19 e ele termina uma coisa parecida com menos 1 vezes 10 a 19. E o erro segue esse comportamento bizarro aqui, Ele sobe, desce, oscila para burro, mas ele parece estar caindo de 10 a 19 até 10 a menos 13. O autovalor deve ser um número bem grande,
10 a 19, então, por mais que o erro seja 10 a 13, o erro relativo é pequenininho. Então, nesse caso aqui, né, tá tudo ok. E, bom, a gente pode pegar uma matriz de interpolação, né, com pontos simetricamente dispostos, e aqui a convergência parece oscilar menos, né, tanto na forma como o candidato ao autovalor converge. Aqui, curiosamente, até o autovalor é positivo. Ele também está na mesma ordem de grandeza. Vocês vejam que os números são bem menores, né? Porque não tem... A matriz de cima, né, tinha 20 elevado a 20. Aqui o maior número dessa matriz é 10 elevado a 20. Então ele é 2 elevado a 20 menor, que é tipo 1 milhão de vezes menor. Mas ainda assim o candidato ao autovalor está mais ou menos na mesma ordem de grandeza, né? Que é 10 a 19. E o erro, aparentemente, oscila muito menos, né? Vocês podem repetir essa caixa aqui várias vezes para ver se reaparece um erro como o que apareceu aqui de cima e vice-versa. Vocês podem tentar fazer essa daqui, né? Fazer várias iterações, começando de vários pontos diferentes, que é só rodar a caixa de novo, e ver se esse comportamento oscilatório aqui desaparece e fica uma coisa mais retinha, bonitinha, como a gente viu aqui. Tá? E, bom, tentar explicar por que sim e por que não, né? Se mudar, por que mudou, se não mudar, por que não mudou e tal. E aí, para terminar, a gente pode ver uma matriz gaussiana, ou seja, com todas as entradas aleatórias, 21 por 21, né, para manter o mesmo tamanho delas. E a gente acha um candidato a autovalor aqui, depois de um certo trabalhinho, né? Ele oscila para burro, mas em umas 190 iterações, mais ou menos, ele parece que convergiu para a precisão desejada, né, de 10 a menos 6, que é o default. Ele, né, tem vários desses morrinhos aqui, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Parece uma coisa meio periódica, parece uma coisa meio de erro. É uma coisa até interessante de tentar imaginar por que está tendo, né, se é erro numérico, se é um comportamento oscilatório meio periódico ou outra coisa. E, bom, eu vou pegar uma outra matriz, 21 por 21. E essa outra matriz 21 por 21 também aleatória, etc., não convergiu, certo? Eu botei as mesmas, mais ou menos mesmas, 200 iterações, só para a gente ter um gráfico mais ou menos do mesmo tamanho. Mas aqui o erro claramente não vai para zero, o candidato ao autovalor fica oscilando loucamente, né? Também parece de uma forma mais ou menos periódica, mas aqui ele está periódico e não converge, enquanto no outro tinha um comportamento periódico na forma como ele decaiu, né? Então, e uma coisa que eu vou deixar vocês pensando, né? Porque será que tem alguma diferença entre pegar uma matriz Vandermonde e uma matriz gaussiana com relação aos autovalores delas, né? E agora a gente pode passar para sistemas maiores ainda, né? Então, e para pegar sistemas maiores ainda, em vez de pegar uma matriz, né, completamente aleatória, eu vou pegar matrizes tridiagonais com entradas aleatórias. Então, isso aqui é uma funçãozinha para criar essas matrizes tridiagonais. E aí pegar uma matriz tridiagonal 100%, né? E aí a gente chega lá no autovalor, que é mais ou menos 3. O erro decai bonitinho, certo? Ao longo das iterações. Então, tudo parece, né, que o autovalores, os autovetores estão bem comportados. A gente pode aumentar a dimensão da matriz. O candidato ao autovalor também parece convergir, o erro também parece convergir do autovalor. E até é curioso, né, uma matriz maior demorou menos iterações. Então nunca é muito claro, né, quantas iterações você precisa. Se você precisa de mais iterações para essa matriz tem um tamanho maior ou não, né? É razoável esperar que se a sua matriz for maior você vai precisar de mais iterações, mas nem sempre. Depende bastante do que essa matriz tem como autovalores, né? E, bom, só para pegar uma outra matriz gaussiana agora, né? E ver uma matriz gaussiana 100% vai continuar dando mais ou menos o mesmo problema, né? Vocês vejam que tem mais ou menos essa etapa que o algoritmo da iteração está meio perdido, né? Ele não sabe muito bem para onde vai. E aí depois ele meio que converge, mas ele converge e fica oscilando, certo? Isso parece bastante com as oscilações que a gente teve no caso de uma matriz gaussiana menorzinha, mas essa matriz gaussiana menorzinha ela não estava oscilando, né, muito bem. E uma das razões que a gente pode dar uma olhada nisso é fazer um gráfico de todos os autovalores da matriz. Bom, aqui eu usei o NumPy para calcular todos os autovalores, né? Certamente não usei o método da iteração da potência, que nem chegou em um autovalor e nem ia chegar. E a gente pode ver que tem vários autovalores que tem norma bem perto de 10, né? Esse círculo pontilhado aqui
é o círculo de raio 10. Então tem vários autovalores que estão aqui próximos disso. E inclusive tem, né, pares conjugados muito próximos. Então esses pares conjugados muito próximos podem fazer essas oscilações aqui, né, acontecerem e tal. Então, como vocês veem, né, o erro não converge. Bom, e aí para a gente terminar essa parte, né, depois de a gente ter feito sistemas cada vez maiores, vamos fazer sistemas maiores ainda. Fala do tempo de solução, né, quanto tempo leva para fazer isso. Então o algoritmo da potência ele calcula um par, né, autovalor, autovetor. E aí a gente começa de uma matriz 100%, que leva 11 milissegundos e faz 69 iterações. Depois uma matriz um pouquinho maior, né, 158, levou mais milissegundos e fez mais iterações também. Uma matriz aqui ele fez todas as 10.000 iterações que eu deixei, levou um tempão. Demorou para convergir, provavelmente ainda nem convergiu direito, né? E por aí vai, né? A gente faz matrizes maiores ainda, né? 1000 por 1000, levou 11 milissegundos, o que é interessante, né? Que a matriz 1000 por 1000 tem 100 vezes mais entradas que essa daqui, mas ela levou só 10 vezes mais tempo, apesar de ter feito praticamente 10 vezes mais iterações. Isso quer dizer que, essencialmente, a gente não está medindo direito o tempo. Tá rápido demais para isso daqui acontecer. E a gente começa a ver tempos macroscópicos, né, a partir mais ou menos de 1000 a 3 vezes 1000 por 1000, né, que os tempos começam a ficar significativos, né. Essa matriz aqui, que fez 335 iterações, ela tem quase 4.000 por 4.000 entradas, levou 2 segundos para calcular o maior autovalor e autovetor. E por aí vai, certo? Tem até uma matriz 10.000 por 10.000, que levou 32 segundos, fez 2.020 iterações, né? Tem homenagem ao nosso ano, completamente aleatória, é sempre bom ter umas homenagens aleatórias para convergir. E um contraste interessante é o quanto tempo leva o NumPy. É claro que o NumPy vai calcular todos os autovalores e autovetores. Então eu tô meio, né, não estou comparando alhos, né, direitinho, né? Isso aqui é um par autovalor autovetor, esses aqui são todos os autovalores, então é claro que tem muito mais trabalho aqui. E no início a gente não percebe muita diferença. Se você olhar para a matriz 1000 por 1000, levou 489 milissegundos para calcular todos. Antes tinha levado 111 milissegundos. Então, tá um pouquinho mais lento? Tá, mas está fazendo todo mundo. Isso começa a ficar visível, né, em matrizes muito maiores. Né? Então, para calcular todos os autovalores e autovetores de uma matriz 10.000 por 10.000, levou 9 minutos e 9 segundos. Então, é significativamente maior do que 32 segundos, né, que é meio minuto. Então, isso aqui levou praticamente, né, 20 vezes mais tempo para calcular. Vocês podem argumentar, né, 20 vezes mais tempo para calcular 10.000 coisas a mais. O NumPy está dando, né, de muito a zero, né, gente? Mas o que acontece é que talvez você não precise de todos os autovalores e autovetores da matriz. E se você não precisa deles, você também não precisa passar tanto tempo calculando. Né? E aí, nesses casos, né, justamente que o método da potência é bastante interessante. Né? Você não vai usar o método da potência nem para uma matriz muito pequena. Para uma matriz muito pequena, provavelmente o NumPy vai fazer isso mais rápido que você, com mais precisão. E se você quiser todos os autovalores, você também não vai usar. Mas se você quiser alguma coisa, né, no meio do caminho, você pode usar o método da potência, que ele é bastante poderoso para isso. Então, no próximo vídeo a gente dá uma olhada rapidinho como é que isso funciona para a iteração inversa, que acha o menor autovalor e o autovetor correspondente, e depois a gente continua, né, para falar um pouco sobre o critério de parada que eu implementei e por que esse critério de parada faz sentido. Então, até lá!